Vamos lá então, gente. Retomando aqui a nossa aula, a gente vai falar hoje de novo, né, começando do começo. Vai falar hoje sobre a questão da, do Concílio de Nicéia II, onde houve uma questão focada na veneração de imagens, né? Esse concílio aconteceu, como o próprio título já sugere, na cidade de Niceia. Eles têm um mapinha aqui para vocês se situarem. A cidade de Niceia fica no Mar Negro, né, às margens do Mar Negro, próximo de Constantinopla, e onde a Irene, que é mãe de Constantino VI, ela organiza esse concílio. Ela, o Constantino VI é imperador. Ela organiza esse concílio justamente para que houvesse uma restauração na, na iconoclastia, né? Na veneração de imagens. Bom, deixa eu ver se tem um mapinha aqui para a gente situar. Quando a gente pensa em igreja primitiva nesses períodos, é sempre importante a gente lembrar que a gente está falando de uma área circunscrita ali, especialmente no Mediterrâneo, né? Neste ambiente do Mediterrâneo é que os concílios todos acontecem, os 7 concílios da igreja, que são chamados de concílios ecumênicos, que vai desde o Nicéia I até o Nicéia II, passando por Constantinopla, por Calcedônia, por Éfeso, né? Diversos concílios com muitas questões são tratadas. Nesse último concílio, que é o 7º, que é o concílio de Nicéia II, a questão da iconoclastia vai ser tratada. Bom, eu, como falei um pouquinho só para vocês anteriormente, havia questões relacionadas à adoração de imagens que ela estava diretamente conectada com a própria liberdade que aqueles irmãos tiveram depois da conversão de Constantino, né? Porque depois que Constantino se converte, digamos assim, muitos privilégios foram concedidos à igreja, né? Então, um primeiro deles que não havia mais perseguição contra nenhuma expressão religiosa. Não era só contra os cristãos, mas nenhuma outra expressão religiosa sofreria algum tipo de intervenção, algum tipo de extrato. Não, eles simplesmente agora gozariam de privilégios, e o principal deles era a liberdade de expressão cultica, né? De cultuar e tudo mais. Esse concílio acontece na data de 787, na cidade de Nicéia. Neste concílio vai ser declarada legítima a veneração de ícones e estátuas. Só para lembrar algumas coisas assim, fundo histórico. Nesses tempos, o sentimento de reverência, né, e mistério, ele estava muito ligado ao batismo, à ceia, e também, depois que houve essas possibilidades de culto, né, com as construções das igrejas ou dos prédios para essa finalidade, também havia essa devoção pela memória dos mártires, né, que morreram por causa do Senhor e tudo mais, pela própria memória ou pela própria devoção da Virgem, que vai acontecer não muito depois desses tempos, né? E isso, em alguma medida, ia depender também de como o prédio em que eles congregavam, né, ou estava ligado a este prédio onde eles congregavam. Porque nesses prédios eram usados com frequência assim muito material, né, artístico, né, tipo pinturas, mosaicos, né? E esses elementos que iam adornar os prédios, na realidade eles rememoravam a história dos mártires
a pessoa de Jesus e a própria Virgem e tudo mais, né? Então, depois desse ambiente, depois dessa possibilidade de você congregar, né, com liberdade, você não tem mais, não sofre mais perseguições, uma vez que Constantino, o imperador, ele se converte ao cristianismo, né, e acontece o Edito de Milão, né, com o Edito de Milão dava liberdade para as pessoas cultuarem a Deus a seu modo, e em sendo assim, muitas comunidades passaram a construir seus próprios locais específicos para suas reuniões. Então, eles queriam fugir um pouco também das formas arquitetônicas dos templos pagãos, porque os templos pagãos sempre aconteceram, sempre tiveram lá presentes. A gente tem, por exemplo, na região da Grécia, muitos templos, nas regiões da Ásia Menor também, né? E templos a Artemis, né, que é Afrodite, templos a Mercúrio e templos a outros tantos deuses e divindades. Os cristãos queriam fugir desse padrão arquitetônico que estava ligado à adoração, digamos assim, pagã. Então, uma vez que eles queriam fugir desse ambiente, né, dessa veneração pagã, eles começaram a construir seus próprios prédios para fins de adoração, para fins de culto. Agora, essas construções inicialmente eram bem simples, né? Elas eram quadradas, né? E tinham lá 4 paredes em que eles congregavam e não tinha muita suntuosidade. Com o passar do tempo, a gente vai ter essas construções simples inicialmente, mas depois elas vão ser construções mais suntuosas, vão ser chamadas de basílicas. Existe uma imagem, por exemplo, da igreja de Pafos, em Chipre, que é do século IV. E lá a gente tem a ideia de como essas igrejas eram construídas, que eram inicialmente construções simples. Mas, aos poucos, eles foram se tornando basílicas. O que era a basílica? Era um prédio, também relativamente simples, de forma retangular, e ele tinha a capacidade de se adaptar para múltiplos usos, né? Então, não era apenas para culto, mas podiam ter reuniões, podiam ter festas, né? Então, o prédio, na realidade, nesses inícios, era multiuso, não tinha aquela coisa com o prédio em si, mas o que era importante era a congregação, né? Eram os irmãos reunidos ali. E vale lembrar que esse termo basílica é um prédio que foi usado durante a República Romana, né? Então, a finalidade desse prédio na República Romana era de promover acordos comerciais com as partes interessadas, algum tipo também de tribunal poderia funcionar ali, e, enfim, ele era um prédio público, né, que tinha funções administrativas, né? E se a gente fosse traduzir o termo basílica dentro daquele contexto de República Romana, seria casa real, casa onde as coisas aconteciam em prol da República, né? Em prol de Roma e tudo mais. Com o passar do tempo, ele se torna um edifício maior, né? Um ambiente mais suntuoso. Então, a gente tem as basílicas são essas construções que vão, aos poucos, se tornando mais suntuosas, né? Se tornam, um edifício longitudinal, né? Com 3 corredores, o corredor central mais largo, os laterais menos largos, né? E tem iluminações, né? Uma iluminação importante de janelas clarabóia, né? Então, aquela luz que entra, assim, ilumina o interior, assim, ilumina esse ambiente da nave central. Então, aos poucos, vai se tornando maior, mais suntuoso.
e tem o abside, imóveis e batistério nesse ambiente. O que é abside? Abside é uma área que se projeta para fora, né, de forma semicilíndrica. Ele é longitudinal, ele é um retângulo, e na ponta ele tem esse ambiente que se amplia, que é redondo no fundo. É isso que é o abside. Nesse abside, então, tinha as cadeiras onde os presbíteros se assentavam, tinha uma cadeira do bispo e tinha a mesa altar, né, que ali eram celebradas as missas, no caso, os cultos anteriormente. Então, a gente tem esse ambiente, essa construção, e essa construção é importante que se fale dela, porque é nessa construção que a gente vai ter a própria. Vai estar ligada a essa construção a veneração de imagens, né, e tudo mais. Então, oposta à entrada, né, estava aquele abside, lá no fundo, então, tem esse redondo, essas cadeiras do bispo, para os demais, e a própria mesa, né, então, a mobília era muito simples também, porque você tem bancos de madeira, tem essa mesa do altar, tem a cadeira do bispo e tem as demais cadeiras dos presbíteros e de gente que vai participar lá. Essa mesa funcionava também como um lugar de leitura. Então, derramando um pouco de luz aí sobre como era esse ambiente, era isto que se chamava assim de basílica, e até hoje a gente tem os grandes exemplos de basílicas em todo o mundo. As pinturas, os ícones de Cristo, a memória da Virgem, dos anjos e dos santos. Então, a gente está pensando aqui, a partir do século V, a partir do século VI, e isso vai se arrastando ao longo dos séculos até que há uma intervenção do imperador do Oriente contra essas posturas, contra essas práticas. E essas práticas é que acabam, então, comprometendo comprometendo não, mas essas práticas acabam sendo perseguidas pela igreja, né? Na realidade, pelo imperador. Então, desde sempre, ou melhor, a partir do quinto, sexto século, já começa essa veneração, essa memória, né? Porque existe uma diferença entre adoração e veneração. Para eles, né? Entendia-se que a veneração era quando você lembrava da pessoa, lembrava dos atributos dessa pessoa, lembrava da importância da vida dessa pessoa, de quão dedicada a Cristo aquela pessoa foi, e aquilo te estimulava a viver uma vida cristã mais santa, ao contrário da adoração, que seria simplesmente que a pessoa meio que substituiria a pessoa de Cristo, de Deus, né? É o caso da Virgem Maria, porque ela, aos poucos, ela vai tomando uma proeminência na economia religiosa cristã e ela vai se tornando co-igual ao Filho, né? Então, isso vai tendo conflito, né? O Ocidente todo, Roma e os demais, eles entendiam que a iconoclastia, né, que a veneração através de quadros, de entalhes, né, de estatuetas, era próprio, era importante, era legítimo, porque aquilo fazia com que você lembrasse dos santos, tivesse essa memória fresca, essa memória viva. Lembremos que a leitura, a escrita não era um bem comum como é hoje para todos nós. De modo geral, a população não tinha muito conhecimento de escrita nem de leitura, era para poucos, especialmente as pessoas ligadas à igreja que sabiam ler e escrever, e os duques, os condes, os grandes proprietários de terra, eles sim tinham mais condição desses aprendizados. Então, as pessoas se valiam muito da referência imagética, né? Então, a imagem estava lá e aquilo representava para elas alguma coisa de peso.
E é esse o contexto, então, que surge a veneração. Bom, Leão III era o imperador do Oriente, ele se opõe a essa veneração. Ele se opõe radicalmente, cria todo um alvoroço, e ele acaba até depondo Germano de Constantinopla num sínodo que ele promove. O sínodo, lembremos, é diferente de um concílio. Enquanto o concílio era uma reunião que envolvia toda a igreja, o sínodo já era alguma coisa menor. Leão III se opõe à veneração de imagens, ele é do Oriente. A gente tem uma disputa recorrente a partir do século IV entre Oriente e Ocidente, e aí, neste ambiente, ele se opõe, ele organiza um sínodo, né, na região de Constantinopla, ele depõe Germano, que é o patriarca de Constantinopla. O Leão, ele é o imperador de Constantinopla, então você tem uma ingerência do império, do Estado na igreja, porque patriarca era alguém relacionado à igreja e imperador era alguém de área mais política, enfim, e aí a gente tem essa realidade. Ele tinha representantes no Ocidente, né? Mesmo no Oriente, mesmo em Constantinopla, Leão III vai ter representantes em Ravenna, em Roma, na Sicília. Então, esses ambientes todos, você vai ter lá uns exarcas, né? Que era um título de gente que estava em nome do imperador do Oriente no Ocidente. Mesmo assim, ele tem muita oposição em acabar com a essa veneração de imagens, porque muita gente é interessada nisso, desde sempre isso aconteceu, era uma tradição já da igreja. Então, ele vai ter oposição de monges, de bispos, especialmente da grande população, que desde sempre era popular demais a veneração de imagens. Em sendo assim, depois que ele convoca esse sínodo, ele está nesses pleitos todos, acaba depondo Germano e chamando para o cargo a Anastácio, mas ainda assim os seus opositores resistem. O sucessor de Leão III, que é Constantino VI, ele então segue a mesma política do seu antecessor, e o que acontece é que a mãe de Constantino VI, ela é pró-veneração de imagem, ela é pró-veneração de ídolos, e existem assim muitos exageros cometidos por Constantino, filho de Irene, a mãe dele chama-se Irene. Esses exageros acabam provocando assim uma situação muito complexa, muito complicada, porque ele acaba provocando prisão e afastamento de monges, ele acaba agindo com violência contra pessoas, ele acaba se mostrando extremamente sem compaixão em relação a populares, né? Então, muitos são presos, muitos são açoitados, muitos são depostos, e muita gente foge dessas regiões de Constantinopla, justamente por conta dessas perseguições desencadeadas por Constantino VI, filho de Irene. Por uma situação especial, ela acaba sendo imperatriz regente. Então, ele tem uns problemas, ele se afasta e ele perde a condição de governabilidade, a mãe assume, Irene, ele é destituído depois do cargo, literalmente destituído, e o que a Irene faz? Ela simplesmente cega o filho e mata o filho. Constantino VI é morto por Irene, e ela convoca, então, um concílio em Nicéia, no ano 787, e nesse concílio, que é chamado de concílio ecumênico, é que Irene restaura a veneração de imagens e nega que os fiéis
adoram essas imagens como se adorassem a deuses, porque essa era a alegação de Leão III e de outros que concordavam em abolir essa tal dessa veneração de ícones e imagens. E como nessa situação toda muitos monges, bispos, gente comum perdeu bens em função de perseguições desencadeadas pelo imperador, a Irene acaba restituindo as terras de muitas comunidades, de muitas igrejas, acaba restituindo edifícios monásticos que foram expropriados pelo filho e acaba trazendo de volta esta nova, ou acaba reativando esta situação que foi, durante um período, colocada em xeque pelos imperadores, né, Leão III e também Constantino VI, que eram contra a iconoclastia, que eles queriam abolir totalmente a veneração de imagens e ídolos e tudo mais. Né? Então, ele manteve essa política de Leão III, destruiu muitas imagens, muitos quadros, prendia artistas e tudo mais. Muitos monges acabam indo embora, muitos são aprisionados, torturados, exilados, mas esses exageros que foram cometidos por ele são, em alguma medida, revertidos, né, dentro do possível, revertidos por Irene, nesse concílio que acontece na cidade de Nicéia. E este concílio, então, ele encerra um período chamado de concílios ecumênicos, né, que vai de Nicéia I, no ano 325, até Nicéia II, no ano 787. Era isso que eu tinha de passar para vocês. E obrigado pela paciência de vocês, e espero que isso tenha contribuído aí para que você compreendesse um pouco mais sobre a história da igreja. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Graça e paz.